Boa noite, entrando aqui mais uma vez para mais uma live especial de Natal para todos vocês. Um tema muito maneiro, mas um tema muito sério. Nós vamos falar como lidar com a perda repentina e a finitude da vida. Estamos iniciando a live, a gente faz todas as quintas, mas excepcionalmente essas 2 semanas faremos na terça-feira, hoje dia 22 e dia 29, sempre às 19 horas e 57 minutos. Eudes já está entrando aqui com a gente. Paulo Roberto Martins, bem-vindo, boa noite. Você que já está chegando aí, manda um alô. Diz para mim se o som, o áudio está chegando bem para você, se está sendo feito um bom enquadramento da imagem, o áudio, né, se está chegando legal, me dá um retorno, eu preciso. Melk Lima, meu padrinho, Hilda Lúcia, acho que é missionária Hilda Lúcia, bem-vindos. Meu padrinho, fala comigo. Todo mundo que ele encontra, ele fala meu padrinho, gente boa pra caramba. Gente, muito obrigado já pela sua participação, pela sua chegada aí. Eu gosto sempre de lembrar, a única coisa que eu quero em troca de você é que você compartilhe com pelo menos 3 pessoas e comente essa live. O Eudes disse, tá ok, Paulo Roberto Martins também. E eu fixei o tema aí para quem chega depois, né? Como lidar com a perda repentina e a finitude da vida. Melo Carla, bem-vinda. Nós, quando for daqui a alguns minutinhos, já estamos iniciando o conteúdo. É um assunto que quase ninguém, não vou dizer ninguém, né, mas quase ninguém gosta de falar a respeito, mesmo porque traz muitas lembranças, muitas tristezas, mas é importante. Boa noite, Melo Carla. Mas é muito importante que falemos sobre esse tema, mesmo porque nós estamos indo na contramão de tudo isso aí, sabe por quê? Geralmente as famílias não gostam de falar sobre esse tema, sobre esse assunto, por uma série de fatores, né? Quando a criança nasce, quando a família está sendo constituída, a gente diz para os filhos, para eles serem bem-sucedidos, que eles precisam estudar, e diz até que eles precisam ser alguém na vida, até parece que não são gente já, né? Que não são alguém, mas tudo bem. Mas não ensina isso para a criança. Que um dia a gente morre, que um dia a gente vai ter perda, que a doença entra na família. Então é muito importante a gente mencionar esse assunto, porque quando você fala de morte, na verdade, é muito melhor que você acaba falando de vida. É bem interessante isso. Parece um contrassenso. Boa noite, Melo. Mas não é. Porque para você morrer bem, se é que existe uma morte boa, ou para você finalizar bem aqui a sua passagem, é interessante que você procure fazer boas escolhas, fazer com que a sua vida vale a pena ser vivida. Quase ninguém, então, gosta de falar sobre isso. Mas a morte, ela faz parte da nossa vida, da nossa existência, né? Precisamos entender por que fazemos isso. Por que nos afastamos tanto da morte? Por que não gostamos de falar do assunto? Fazemos isso, precisamos saber por que fazemos isso e perceber que ao trazer esse tema para perto, nós estamos, na verdade, mergulhados em nós mesmos e na maneira como olhamos a vida. Tá? Então, a maneira como a gente olha a vida, ou com a maneira como a gente vê a vida e a morte, a nossa passagem por aqui faz muita diferença no nosso dia a dia. A Hélida Cruz diz, oi Hélida, bem-vinda, boa noite. A Hélida é funcionária, né? Trabalha lá na The Family Clean, bem-vinda, disse que estaria aqui conosco e cumpriu. A única coisa que eu peço a você que já entrou, que compartilhe com pelo menos mais umas 3 pessoas e comenta a live, porque isso ajuda o Facebook e o Instagram a mostrar para mais pessoas e assim a gente alcança
o maior número de pessoas. Gente, nós estamos na era das distrações. Esse é um dos motivos, né? Como lidar com a perda repentina e a finitude da vida diante de tantas distrações que nos são oferecidas, mas na verdade não é através dessas distrações, não é através dessa forma de você desviar o assunto que você vai encontrar a felicidade e a paz. Muito pelo contrário, é você valorizando essa questão, você sabendo lidar com a tristeza, sabendo lidar com momentos difíceis, com pensamentos negativos, é que você vai realmente se tornar uma pessoa mais forte para lidar com isso. A sociedade moderna, em contrapartida, é voltada para nos distrair. Tem alguém perguntando aqui, ó, a Janete, cadê a live? O que eu respondo, né? A live está aqui. A live está acontecendo, Janete. Se você não está conseguindo... Será que a gente travou? Desligou o Facebook? Eu acho que não. Então, eu acho que tá... Vocês estão assistindo, já tem gente assistindo, né? Então, a live não está no ar. Eu não entendo porque, às vezes, algumas pessoas não conseguem assistir. Mas a gente continuando o assunto, dizendo que toda a nossa sociedade moderna ela é voltada para a distração, para distrair você. Hoje mesmo estávamos numa roda de conversa e alguém começou a falar sobre morte e teve gente que disse, não esquece, muda de assunto. Então, na verdade, é um assunto que as pessoas temem e evitam falar. Aí o que acontece? Quando uma pessoa é pega de surpresa, que ela morre alguém na família, repentinamente, a pessoa fica sem chão, não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Fica difícil, porque a pessoa evita todo o tempo o assunto. Tudo aquilo que você evita muito, a tendência é aquilo ganhar mais forma e cresce mais dentro de você. Você já percebeu? Tudo aquilo que você diz não. Se eu disser, é como eu falei na live passada. Se eu disser para você, não pense até perguntei, falei isso num elefante, né? Não pense no elefante rosa. Não vale pensar no elefante rosa. Você vai desconsiderar o não e vai pensar no elefante rosa. Porque tudo aquilo que você luta contra, ele tende a se amplificar diante de você, na sua mente. Realmente, Lucas, eu estou achando estranho, porque parece que o Facebook, agora que está começando a entrar aqui o pessoal. Mas saiu aqui a imagem, olha. A imagem virou, dá uma olhadinha aqui. Não sei o que você, se eu toquei aqui. Então, na medida em que você diz, não quero falar sobre isso, eu não quero, isso fica mais forte de você. Embora no primeiro momento pareça que não, que você conseguiu escapar da situação. Você que gostaria de entrar comigo aí ao vivo, é só dizer, só falar que eu chamo você. Ou você me chama. O Lucas que vai me ajudar aqui quando eu falar, ele vai vir para cá me ajudar. Até hoje ninguém teve coragem de falar aqui comigo, entrar comigo ao vivo, na live. Então a gente estava falando que através das distrações, através de anúncios em que todos são eternamente jovens. As pessoas, a própria sociedade, ela tenta vender isso, né? De que você tem que ser eternamente jovem, de que você tem que estar sempre feliz, 24 horas, de que não existe tristeza, está tudo às mil maravilhas, a inflação não sobe, nada está subindo, vamos que vamos, a vida que segue. E como diz o Zeca Pagodinho, tem muita gente nessa, né? Deixa a vida me levar. E nessa onda de deixa a vida me levar, as pessoas vão se prejudicando, vão jogando para debaixo do tapete as suas tristezas, as situações mal resolvidas na família. A gente sabe que tem muita coisa mal resolvida dentro do seio familiar, mas é preciso falar sobre os problemas. É preciso tocar no assunto. Bem-vinda, Miriam. Boa noite. Deixa eu dar uma acenada para ela aqui. Então, na verdade, hoje em dia, antigamente, onde os idosos morriam? Quem se lembra, tiver alguém que perdeu algum familiar, geralmente era em casa. Né? As pessoas morriam em casa. Até mesmo as crianças tinham acesso a sepultamento, via ali seu pai, seu avô, seu tio, porque as pessoas geralmente morriam em casa. Hoje, as pessoas são levadas para os hospitais, morrem entubadas, distantes de todos. Geralmente, os familiares colocam os idosos em asilos, bem distante da sua vista, né?
Como se diz, não, isso não é comigo, deixa ele lá. Para de repente você não está vendo ali a sua própria dificuldade, né? Mas isso é o que está acontecendo nos nossos tempos modernos. Eles são deixados nos asilos bem distantes da nossa visão. Antes morriam em casa, agora morrem nos hospitais. A pergunta, você tem medo da morte? Ou você tem medo de morrer? Eu quero fazer essa pergunta agora para você que está aqui. Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Hoje quase não se faz essa pergunta em programas de TV. As pessoas não gostam de fazer. Geralmente a pessoa que está dirigindo o programa não gosta de tocar no assunto. José Cunha, bem-vindo, meu amigo. Quero reiterar que quem quiser participar comigo ao vivo, fique à vontade. É só de falar eu, aí a gente vai chamar. Boa noite, Valmira. E se alguém também não quiser participar ao vivo, mas fazer alguma pergunta aí sobre o assunto, fique à vontade. Porque se você não perguntar, eu já te perguntei. Você tem medo da morte? Né? Você tem medo de morrer? Fica mais específico, fica mais direto, né? Daniel Silva, boa noite, professor. Ele disse, eu tenho medo. Corajoso esse rapaz, né? Elton Messias, Deus abençoe, Elton. Lá de Vila Velha, Espírito Santo, obrigado pela tua participação. Você também, Daniel, obrigado, Valmira. Então, Daniel, você tem medo de quê? Você tem medo da dor que a morte pode causar? Ou você tem medo porque você não sabe o que está do outro lado? Como é que funciona isso? A Valmira diz, medo de perder. Perder o quê? A Janete, o pessoal está participando legal. A Janete diz, eu tenho medo de sofrer. Né? Eu tenho medo de sofrer, a Janete diz. Mas esse medo, você acredita que esteja ligado a quê? Porque o tipo de morte que tem gente que escolhe, né? Qual o tipo de morte que você gostaria de ter? Será que alguém teria coragem de falar, eu quero morrer assim, sabe? Porque, na verdade, todos nós, em algum momento, nós temos algum medo da morte. A verdade é essa. Mas quando esse medo começa a incomodar a ponto de atrapalhar a sua vida, aí a coisa fica de incomodar a ponto de tirar você do sério, né? Aí a coisa fica mais difícil. Então a pergunta está lançada, né? As pessoas já estão perguntando. O José Cunha diz assim, não tenho medo, amigo. Boa noite. Que bom que você não tem medo. Você já perdeu algum familiar próximo? Está conseguindo, né, superar? Porque de repente foi recente, não é isso? Na verdade, assim, não adianta a gente negar a morte. Como eu disse anteriormente, tudo aquilo que a gente nega. Ah, sim, a Miriam diz, eu tenho medo de perder os que amo. Sim, muitas vezes a gente tem mais medo de perder quem a gente ama do que propriamente medo da própria morte, né? Janete disse que gostaria de morrer dormindo. Ih, rapaz, tem gente bonita aqui, com nome grande. PX Dru. Cada nome deve ser uns jovens abençoados aí. Ele diz, eu em crise não tenho. Ué, quer dizer que se você estiver em crise, aí você está falando que você não tem medo da morte? E quando você não está em crise? Não, então, interessante, diferente. O tema é como lidar com a perda repentina e o medo. Como lidar com a perda repentina e a finitude da vida. Essa finitude está garantida para todos nós, né? Então não adianta negar a morte. Nietzsche escreveu, o terror da morte é onipresente. Ou seja, esse medo da morte está em todos os lugares. A Valmira disse, eu os que amo, né? Eu quero morrer dormindo, a Janete falou. O Daniel falou assim, exatamente, medo do sofrimento, medo da dor. Se eu for dormir e não acordar, morrer sem sofrimento, beleza, diz o Daniel. Se pudesse escolher, né, Daniel? Né? Há pessoas que dormem e realmente acordam, não acordam no outro dia, né? É por isso que nós temos que dizer sempre, faremos isto ou aquilo, se Deus quiser. É por isso que eu digo que o momento presente é tudo o que eu tenho.
Eu gosto de repetir isso. Eu tenho aprendido isso. Esse momento aqui agora, em que eu estou com você, é tudo que eu tenho. Eu não tenho nada, um minuto além, não me pertence. Pertence a Deus. O passado é apenas memória. Estou aprendendo a valorizar. Eu costumo dizer que antigamente eu visitava muito o meu presente. Hoje, e ficava no passado e no futuro. Hoje, eu visito o meu presente. Hoje eu estou, na maioria do tempo, da parte do tempo, no presente e visito, de vez em quando, o passado e o futuro. Eu procuro estar no agora. Isso até causa menos sofrimento, porque você aprende a valorizar a vida e o seu momento. O José Cunha diz assim, já o meu pai, minha mãe, primos e tios. Já perdeu bastante gente, né? Como foi? Você já conseguiu superar esses lutos, José? Ele disse que os avós também, né? A Janete diz, saber que não vai existir mais é terrível, né? É. Mas é verdade, se a gente ficar, que a gente não deve, a gente deve pensar a respeito, mas não, ficar com aquela ideia de obsessão na nossa cabeça. O José Cunha, diz assim, minha mãe morreu dormindo. Viu? Várias experiências. Minha mãe morreu dormindo. O eu, HB, também entrou. Paulo Martins diz assim, tá, crise de depressão, obrigado. Ana, até apagada a luz. Foi a light aqui. Crise de depressão, eu em crise não tenho. Crise de depressão? É uma pergunta mesmo, Paulo? Qualquer coisa você esclarece aí para mim, por favor. Então, o Nietzsche, ele escreveu o seguinte, o terror da morte é onipresente. Passamos parte da nossa vida negando a morte. Ou como afirmou Woody Allen, eu não tenho medo da morte, só não quero estar lá quando ela chegar. Bem interessante, né? Diz o escritor Woody Allen. Eu não tenho medo da morte, só não quero estar lá quando ela chegar. Bem poético, né? A Janete Araújo diz assim, ainda vou chegar lá, viver só o presente. Opa, está no caminho. O José Cunha fala assim, ainda sinto falta deles. É natural, né, gente? Porque existem as 5 fases do luto. Aí chega uma fase que a gente consegue superar aqueles 5 passos do luto, e o que resta é a saudade. E isso faz parte, né? É o preço que se paga por amar, é a saudade. Então é até bacana, né? Amar é bom, mas a saudade fica e às vezes dói. O Elton diz assim, o medo de morrer pode nos privar de viver da maneira relevante. Exatamente, Elton. Quando a gente fica com medo de morrer excessivamente, isso nos priva de ter uma vida mais tranquila, mais abundante, mais relevante. O Elton Messias diz, o medo de morrer frustra a própria vida. Muito bem. Obrigado pela sua participação aí lá do Espírito Santo, Vila Velha, Elton Messias, abençoado. O Messias, Lucas, entrou. Bem-vindo, Lucas. Vai preparando a sua pergunta aí, o pessoal está participando direto, hein? O José Cunha assim, ainda tenho muito falta deles. Isso é natural, né? A Valmira diz, temos que aceitar, porque estamos de passagem. É importante, Valmira, ter essa consciência. O Daniel diz assim, tenho uma amiga que saiu para passear com o marido. E quando ela virou para falar com ele estava com a cabeça caída para fora. E infartou e morreu sem dar um gemido. Eita! É para você ver que a finitude, né? Ela pode ser de repente, a morte ela pode ser realmente repentina. Olha aí o exemplo, né? O testemunho que o Daniel está dando para a gente, né? Uma amiga que saiu para passear com o esposo e quando ela olhou para o lado, já estava com a cabeça, acredito que fora do carro, né? Estava com a cabeça caída para fora, provavelmente do carro, né, Daniel? E foi uma coisa de repente. E aí, gente, como lidar com isso, né? É bem difícil, né? Realmente é bastante doloroso e é inesperado, mas é importante que a gente esteja aventando essa possibilidade. Leal Maia,
Bem-vinda. Lucas, pensei que eu tivesse perguntado, ainda não. Saudades, tristeza. O José Cunha diz, saudade sim, tristeza não. É porque, na verdade, você vai se lembrar sempre, né? A cicatriz está aí. Pode não estar doendo, mas a lembrança e a saudade, elas são eternas. É verdade. Isso aí todos passaremos por ela. Isso aí não tem por onde fugir, né? Gente, agora as pessoas que têm medo, uns em um grau maior, outro menor, né? Enquanto isso, eu vou falar sobre encontrando a raiz do medo. Antes, a L da Cruz, ela diz assim, usar o medo, canalizando a energia para agir e ficar forte. Sim. Como seria isso? Você pode falar mais a respeito disso? Como é que eu posso usar o medo, canalizando a energia para agir e ficar forte? Se quiser falar mais um pouquinho, eu entendi o que você falou. Daniel falou assim, para fora da porta do carro, que estava em movimento. Então, gente, para você ver, né? Quando a gente vai viajar, vai fazer um passeio, vai mudar para algum lugar, a gente tem que realmente colocar, como diz Tiago, devemos dizer sempre, faremos isto ou aquilo, se Deus quiser. Quase não se fala mais isso, né? Sirlene Maria, bem-vinda. Quase não se fala mais nisso. A Janete diz assim, prefiro pensar na morte. Saber que ela faz parte da vida é o suficiente. Muito bem. O que eu estou gostando muito é que vocês estão me retribuindo, porque eu fico uma horinha aqui com vocês aqui, mais ou menos. E esse tempo que a gente fica aqui, não tem como você me devolver mais, nem eu devolver para você. É um tempo que você não sabe quantas horas antes eu passei me preparando com o maior prazer para estar aqui com você, entregando esse conteúdo e compartilhando. Então, quando você pergunta, quando você comenta, para mim é importantíssimo, tá? E para todo mundo aí que está assistindo e quem vai assistir depois. Por quê? Às vezes a pessoa está sem coragem, ou no momento não está a fim de perguntar, outra pessoa pergunta, às vezes tira uma dúvida e ajuda até a fortalecer a outra pessoa que não está escrevendo. Magali Fabri, bem-vinda. Leal Maia disse, parabéns. Frente às perdas de entes queridos, diz a Hélida, buscar agir por nós mesmos, não ficar na dependência. Sim, quando a gente consegue, é importante isso que você falou, Hélida, só que às vezes a gente não consegue levar sozinho, não suporta sozinho a dor, né? É importante que estejamos, embora a dor seja nossa, é importante que pessoas amigas e familiares estejam próximas para nos ajudar. Sueli Coelho, bem-vinda. Lembrando que o tema de hoje é como lidar com as perdas repentinas e a finitude da vida. Daniel diz, para nós também é um prazer. Valeu, Daniel, eu que agradeço. O Eudes diz assim, para quem só come carne, lida melhor com as perdas. E o que você acha? Olha, rapaz, você falou, o Eudes entrou num assunto aí da questão da alimentação, né? Eu não diria que vai lidar melhor com as perdas, né? Já que você tocou nesse assunto, eu particularmente, ultimamente, tenho comido bastante carne, né? Eu estou low carb. Low é baixo, carb é carboidrato, né? Baixo carboidrato. Toda comida, Eudes, que você ingere, que não seja uma comida, que seja uma comida de verdade, que não sejam alimentos inflamatórios, que não sejam muitos alimentos processados, pode ajudar muito você, a você que está me assistindo aí, a mim mesmo, a ter mais qualidade de vida, mais saúde, inclusive saúde física e saúde mental e saúde emocional, tá? É o famoso MAP, né? Você tem o movimento, a alimentação e o pensamento. Cuidar desses três aspectos. E a alimentação tem um fator fundamental aí. É isso que eu acredito, tá? Eu não acho, eu tenho certeza. Porque alguém já disse que quem acha é sapateiro, sempre diminuir o sapateiro. Mas psicanalista aí, muitas vezes ele emite uma opinião baseado no conhecimento. Né? Obrigado, Eudes, pela tua participação. Então, eu quero falar sobre
Porque todos nós temos medo, falamos sobre medo anteriormente. Encontrando a raiz do medo. O medo, o desconhecido pode ser aterrorizante, não é verdade? Sempre, ou geralmente, o desconhecido é aterrorizante. E eu sei disso, isso aí é natural. E esse deve ser um dos principais fatores que tornam a ideia da morte tão assustadora. Deve ser isso. O fato de você não saber exatamente o que vem depois. Mas não é o único fator. Né? O medo do desconhecido quero dizer o seguinte, que o medo do desconhecido, de você não saber o que vai acontecer exatamente assim que você fechar os olhos e parar e você morrer, esse medo contribui muito, esse medo do desconhecido, para você ficar meio assim preocupado com a morte. Mas não é o único, existem outros fatores, né? Aí a minha pergunta é, de onde veio o seu medo? É importante que você esteja se perguntando isso. De onde veio o meu medo? Por que eu sinto medo? Medo de quê? Procure encarar isso de frente. Isso já pode ajudar bastante. Você já parou para pensar sobre isso? Essa reflexão é bem-vinda, gente. Procurar saber de onde vem esse medo. Essa reflexão é bem-vinda. Pois todo medo ele só pode ser superado aprofundando-se nos gatilhos que geram a sensação de ameaças. Então, muito bem. Se eu tenho medos e procuro me aprofundar nisso, entender o porquê que eu tenho medo. Medo de quê? O que está me levando a eu ter medo? É medo de morrer familiares? É medo da minha morte? Mas medo do quê? Medo do desconhecido? De que eu tenho medo? E aí é importante que eu faça essa reflexão. Desculpa. É muito importante fazer essa reflexão e procurar saber de que exatamente que eu tenho esse medo. E quando eu descubro os gatilhos que me geram esse medo acaba diminuindo. Porque se o desconhecido me causa medo, pavor e terror, aquilo que eu conheço passa a ficar mais patente diante de mim e eu aprendo a lidar melhor com ele. Vamos ver aqui os comentários para eu não perder, que eu gosto muito de interagir com você, tá? Qualquer coisa que você disser aí é importante. Não existe pergunta tola. Toda pergunta tem um sentido. Paulo Roberto Martins pergunta casca de banana. Ô Paulo, me ajuda aí. Não entendi de repente eu perdi o contexto, né, Paulo? Deixa eu ver aqui. Boteco do Beto entrou. Bem-vindo, o Magali Fabri também assinou para mim. Se tiver mais alguma pergunta que eu pulei, por favor, reescreva aí, por gentileza. O José Cunha diz assim, o pensamento negativo não faz nem... O José Cunha diz assim, o pensamento negativo não faz bem. Então, o José Cunha, eu tenho um vídeo que fala 4 dicas para você lidar com pensamento e sentimentos negativos. O Beto do Boteco diz, boa noite, Hélio. Boa noite, Beto. Bem-vindo, meu querido. Então, gente, Daniele Botelho, bem-vinda. Obrigado aí pela sua participação. Então, eu tenho um vídeo aí que fala, né, lembrando que esse tema é como lidar com perdas repentinas, e como você superar isso, né, com a finitude da vida. Como lidar com as perdas repentinas e com a finitude da vida. Então, falando sobre o pensamento negativo, tá? É bem interessante a gente frisar isso, que o pensamento negativo ele também faz parte da nossa vida, tá? Tem um vídeo que eu falo sobre isso, José, onde eu de 4 dicas para lidar com pensamentos e sentimentos negativos, tá? Ele faz parte. Depende de como você lidar com ele. Se você souber lidar com ele, ele é importante. É preciso você entender o porquê do pensamento negativo. Não é importante que você bata de frente com ele e empurre para fora, o rejeite. Porque quando você nega, foi o que eu disse, você tende a amplificar o que você está negando muito. Tá? Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Vilma Maria, bem-vinda. Boa noite, minha querida. Minha prima Vilma Maria. Eu gosto sempre de estar repetindo o tema, como lidar com as perdas repentinas e com a infinitude da vida. Então, eu estava falando sobre a questão de você lidar com a raiz do medo. Quando você procura descobrir qual é o medo, por
que esse medo está me rondando, medo de quê? Eu começo a conhecer esses gatilhos, eu aprendo a lidar melhor com ele. Tudo aquilo que você consegue ver, que você consegue dar uma certa forma e entender melhor, faz com que você se torne mais seguro com relação a essa coisa. O José diz assim, a sua explanação é muito boa. Muito obrigado, José, por ter me dado a oportunidade de fazê-lo. Tá legal? Valeu mesmo. Ainda dá tempo, gente, para você comentar essa live para o Facebook e o Instagram, continuar mostrando para mais pessoas. E eu gostaria que você fizesse a sua pergunta. E compartilha pelo menos com 3 pessoas. Então eu estava falando sobre a reflexão do medo, né? E uma coisa bem interessante, que as pessoas pensam o seguinte, minha mãe morreu, minha avó morreu, eu amava a minha avó. Não, a gente continua, se a gente quiser e achar melhor assim, a gente continua amando quem se foi. Porque o amor nunca acaba, não é? Mesmo quem morreu, você pode ter morrido, a pessoa pode ter morrido, mas o amor fica. O amor, ele fica. O verdadeiro amor nunca acaba. Inclusive quem está morrendo tem o poder imenso de nos ensinar a viver. Você sabia disso? Palavras de uma médica que trabalha com pessoas em estado terminal. Olha o que ela disse. Não tenha pena de quem está morrendo. Ela disse, talvez ela deva ter pena de você, que não terminou a vida ainda e vai ter muito que aprender até chegar a esse momento. E dificilmente uma pessoa tem coragem, segundo ela, de encarar uma pessoa que está morrendo nos olhos. Porque ela está te olhando e ela sabe muito de você. E na verdade, de repente você pensa que está tendo pena dela e ela, como se ela estivesse dizendo, se você soubesse como eu que tenho pena de você. Eu já estou indo. E você que ainda tem que enfrentar toda essa sua história pela vida. Rosângela Silva Ferreira, bem-vinda, boa noite. Muita gente boa participando com a gente. A Janete diz assim, eu encaro a morte como o fim de tudo. Por isso, talvez, não gosto de pensar sobre. Entendo. José Cunha, tenho que sair, pois vou cantar parabéns para minha amada esposa, junto com a família. Parabéns para sua esposa. Qual é o nome dela, José? Para a gente parabenizá-la aqui também nessa live. Parabéns para sua esposa. Muita saúde e muita paz. O Elton diz assim, a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Nossa! Pô, caramba, mano, você falou bonito agora aí. Essa veio fresquinha, né, Elton? Direto do Espírito Santo, lá de Vila Velha. Vou até repetir essa, hein, Elton? Uma pérola para nós. A morte... Peraí, antes disso, a Deise... Calma aí. Deise e Ayrton Pereira. Da Silva, perdão. Da Silva Ayrton Pereira. Bem-vindo. Opa, saiu aqui, fugiu aqui, está meio capengando aqui. Então o Elton diz assim, a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Dalva Pierre Santana, bem-vinda, boa noite. Seja bem-vinda, convida mais umas 3 pessoas e faça a sua pergunta e o seu comentário. O José diz assim, o nome da minha esposa é Sandra Bianco. Parabéns, Sandra, que Deus te abençoe. Que essa data se repita por muitos e muitos anos, com muita paz e muita saúde. Parabéns por estar mudando de idade. Rosângela Silva diz, boa noite, obrigado, eu que agradeço. Elianai da Silva, bem-vinda, Elianai. Obrigado pela sua participação. Prepara a sua pergunta aí. Muito obrigado mesmo, pessoal. Marcelo, o boteco do Beto, né? Botou aqui, acho que ele convidou o Marcelo Clause. Rate LED G3R, entrou. Eita, nome difícil, essa rapaziada aí com o nome. Eles vêm em série, né, Lucas? Eles vêm em série, depois vem colocar um nome aqui diferente, aí confunde a gente todo. Mas obrigado aí pela tua participação.
A Rosângela diz, boa noite, obrigada. Eu que agradeço a sua participação. Só estou recebendo pérola de vocês aí, tá, gente? Envelhecer, gente, não é simplesmente se deteriorar fisicamente, mas crescer. Que privilégio! Hoje nós somos a maior parte do nosso país de pessoas que são idosos, que estão envelhecendo. É um privilégio, porque só envelhece quem está vivo. Quem morreu não tem como envelhecer mais, né? Então, se orgulhe de estar vivo, porque às vezes falar sobre a morte é falar sobre a vida, falar sobre envelhecimento. São pessoas que têm, as pessoas que são que envelhecem e que têm grandes metas na vida, são pessoas que têm um alvo realmente, né? E sabem para aonde querem chegar. E eu gosto muito do pensamento que diz que é importante você nortear a sua vida, porque quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve para levar a lugar nenhum. Né? Isso é fato. 4. Meu rascunho aqui. Todos sabemos que vamos morrer. Todos sabemos que vamos morrer um dia. O que não sabemos é viver na doença. Você tem dificuldade? Essa afirmação faz sentido para você? Você tem dificuldade de lidar com a doença? O que você pode me dizer sobre isso? O Daniel diz assim, tenho um amigo que deu um testemunho na igreja batista. Ele disse que ele que estava num ônibus, e este ônibus foi assaltado, e ele foi atingido por um tiro que passou bem próximo ao seu coração. Tem mais. E esse amigo que voltava, foi para o hospital, morreu, desculpa gente, que o texto é bem grande. Obrigado, Daniel. Eu vou repetir aqui, tá, gente? Passou um próximo bem dele. Nossa, o Daniel caprichou aqui. Obrigado, Daniel. Tem um amigo que deu um testemunho na igreja batista. Disse que estava num ônibus e este ônibus foi assaltado. E ele foi atingido por um tiro que passou bem próximo ao seu coração. E esse amigo se viu no alto e lá de cima ele via seu corpo no chão. E os passageiros gritavam, morreu, morreu. O ônibus foi para o hospital e nesse momento que os médicos começaram a atender, ele teve a impressão que voltava para o seu corpo. Desculpe por ser grande a minha pergunta. O que você acha deste testemunho? Não, Daniel, não desculpa nada, eu que agradeço. Bacana. É sinal que você está presente aqui, está bem envolvido aqui na nossa live. Pô, o que eu acho, Daniel? Eu acho muito forte. É bem interessante, é uma experiência que eu diria sobrenatural. E tem que ser valorizada, tem que ser respeitada. Porque a morte de cada pessoa ela é única. A experiência de cada pessoa é única diante da morte. Então é até muito difícil a gente conseguir dar assim, uma posição bem definitiva. A única coisa que a gente sabe é que um dia nós vamos passar pela morte, ou pela sensação de morte, ou andarmos pelo vale da sombra da morte, como esse irmão, esse cidadão passou, mas a experiência será única e só quem pode narrar mesmo, com propriedade, com autoridade, é quem passou por ela. Mas é forte esse testemunho. Obrigado, Daniel, pela sua participação. Lúcio Rezende. Rapaz, o Lúcio falou assim, rapaz, um dia eu vou aparecer lá na tua live. Não é que ele apareceu, rapaz? Bem-vindo, Lúcio. O tema é, para quem chegou depois, como lidar com a morte, com a perda repentina e com a finitude da vida. Se você ainda dá tempo de você fazer pergunta, e se alguém quiser entrar ao vivo comigo, eu teria o maior prazer. É só falar eu, me chamar, ou então eu te chamo. Ou então diga, me chama. A Janete diz assim, um abração, Lúcio. A Janete diz assim, envelhecer pode ser bom, porém, mais perto da morte, ou melhor, ou do fim. Né, Janete? E com mais experiência
com mais histórias de vida e com possibilidade até de ser mais feliz pela experiência que possui, não é? Então, o que eu disse ontem, o que eu acabei de falar, você saberia lidar com uma doença, ou você sabe lidar com a doença, porque todos nós podemos morrer um dia. Mas o que não sabemos é viver na doença. E não devemos, é interessante isso, pedir a cura. O que devemos pedir, sim, é tempo. É tempo para aprender a lidar com essa doença e, quem sabe, até superá-la. Acontecer um milagre e a gente ser curado. Mas mais do que pedir o milagre, devemos pedir tempo e devemos pedir sabedoria para que, enquanto estivermos vivendo, fazer com que, mesmo na doença, fazer com que a nossa vida valha a pena a ser vivida. Então, nós devemos realmente perguntar: para que eu estou vivo? Eu pergunto para você: para quê? Para que você está vivo? Devemos nos fazer essa pergunta: para que eu estou vivo? O que você está pensando em fazer de diferente? Para você mesmo, para a sua família, para a sociedade. Né? E você perguntar: o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso acrescentar e deixar para este mundo? O Paulo Roberto diz assim: só a fé pode construir uma ponte entre esse mundo e um mundo pós-morte. É verdade, Paulo. Somente a nossa fé. A fé também é algo individual, né? É de cada um. Só ela pode nos levar a um lugar, né, que a gente espera estar. Romildes, Paulo Corecha, bem-vindo, amigão. E a Romildes Oliveira, falando do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, né? Lá em Rio Grande do Sul, bem-vinda. Dá um abração aí no Cosme, nosso amigo, primo Cosme. Tá muito frio aí, Romildes? Bem-vinda. É verdade, vou repetir a colocação do que eu gostei muito do Paulo. Só a fé pode construir uma ponte entre o mundo e um mundo pós-morte. É verdade, isso é muito individual, né, Paulo? Paulo Roberto, é intransferível. Não é verdade? Essa fé é individual e intransferível. Então é muito importante, gente, a gente perguntar: por que eu estou vivo? O que eu posso fazer de diferente hoje? Não é amanhã, hoje. Aquela frase que você costuma ouvir muito: eu mereço passar por isso, ela é destruidora. Você merece ser feliz, você não merece passar pelo que você está passando, que é algo degradante, né? Você merece ser feliz, Deus te deu uma vida só, para você viver e oferecer o que você tem de melhor. Ser a melhor versão de si mesmo. Ou de si mesmo. A Valmira diz: cada um tem uma missão de vida. É verdade. Eu descobri qual é a minha. Eu gosto de compartilhar com vocês. É ajudar as pessoas a serem melhores do que elas são e a terem mais qualidade de vida. Marilza Belo, bem-vinda. Falando hoje sobre o tema como lidar com a perda repentina e a finitude da vida. Se você tiver alguma pergunta ou alguma colocação, a Rosângela tem. A Rosângela disse: poxa, bacana essa live. Tipo desabafo. Muitas experiências e expectativas. Pena que minha bateria está baixa. Vou participar de outras. Ah, legal. Obrigado, Rosângela. Bacana. Bota lá no carregador. Volta para a live que dá tempo. Ou então você continua assistindo depois, tá? Que vai ficar gravado aí no meu GTV, né? Inclusive com título, né? Lá no Facebook também, tá? Estou gostando muito da retribuição que vocês me estão me dando, do retorno, da participação. Isso me motiva cada vez mais. Estudar, pesquisar, porque eu sou um pesquisador. Ana Santana, minha amada, acabou de entrar. Obrigado pela sua participação. Então, gente, me motiva muito, me deixa muito feliz. Porque eu estou aqui 100% com você, cumprindo a minha missão, como eu disse anteriormente, Miriam. Que é ajudar as pessoas a serem melhores do que elas são e terem mais qualidade de vida, a diminuir o sofrimento, ajudar as pessoas a encontrarem o caminho, a se conhecerem melhor. Essa é a minha missão. Eu amo fazer isso. A Rosângela Ferreira diz assim: você saberia explicar, por favor,
nos dizendo o que muitos... Como é que é? Espera aí, Rosângela, vou acabar de ler aqui. Você saberia explicar, por favor, nos dizendo que muitos que o amanhã é hoje? Sim, se for o que eu estou pensando, que eu entendi, isso foi isso. Eu não tenho dúvida disso, que o amanhã, na verdade, assim, Rosângela, para descontrair um pouco, eu aprendi que o amanhã não existe. Mas sabe onde eu descobri isso? Lá na padaria do seu Joaquim. Estava escrito assim, fiado só amanhã. Aí eu voltava querendo comprar alguma coisa, na época, eu era garoto, não tinha grana, aí voltei lá. A mesma frase, fiado só amanhã. No terceiro dia, fiado só amanhã. Então eu descobri que o amanhã não existe, o amanhã é hoje. Na verdade, assim, todas as decisões que você tomou na sua vida até hoje, e que eu tomei também, elas foram tomadas no hoje. Embora pareça no passado, mas você estava no presente. Então, tudo que passar de alguns segundos depois é futuro. Tudo que alguns segundos atrás é passado. O passado é apenas memória. O futuro é possibilidade. Eu costumo dizer que o único momento que eu tenho é esse agora, que eu estou falando com você. Se Deus me levasse agora, ceifasse a minha vida, me tirasse desse plano, eu diria que eu estou muito feliz. Sabe por quê? Porque eu estou presente. Estou 100% com você aqui, fazendo o que eu amo, o que eu gosto, de estar interagindo com você e contribuindo de alguma forma, tentando agregar valores a você e recebendo de você também, de você que está aí, esse feedback, que para mim está sendo muito importante, está sendo muito, muito rico. Muito obrigado. O Janete Araújo diz assim, você é muito atencioso, parabéns. Muito obrigado, Janete. Você também, e todos vocês que estão aí. Consegui responder, Janete? Ô, Rosângela, foi isso mesmo que você perguntou? Ela disse, positivo, obrigada, nada. E eu digo, disponha. O pessoal do Instagram parou um pouquinho de comentar. Vamos ver quem pergunta mais? O Facebook está mandando ver, está participando, comentando. Obrigado, você que já participou aí no Instagram. Mas ainda temos alguns minutos, hein? Então eu estava falando sobre a pessoa que diz que eu mereço passar por isso, ser destruidor. Gente, isso aí é degradante. Quando você diz eu mereço passar por isso. O que você merece é ser feliz, tá? Você merece ter vida. Como Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida e abundante. A vida não é um sacrifício. A vida não deve ser um sacrifício. A vida é uma escolha. Viver com sentido é buscar saber sobre você. Se eu te perguntar sobre a vida de A, B ou C, de repente você sabe me responder com a maior facilidade. Mary Rafa, Mariana, Deus abençoe, minha neta. Viu, eu tenho família aqui pra caramba, gente. Está pensando o quê? A gente combina. Gente. Então, vou repetir, gente. A vida não é um sacrifício. Não deve ser, né? A vida é uma escolha. A vida é tudo que temos. Esse momento é tudo que temos. Viver com sentido é buscar saber sobre você. Procure o autoconhecimento. Procure buscar conhecer mais de você. Saber mais de você. Quem sabe menos um pouco das pessoas. A verdadeira caridade não é dar ao outro o que você tem, mas é dar o que você é. Oferecer um pouco de você, sem querer nada em troca. Oferecer o que você tem de melhor, o seu tempo. A Janete disse é muito atencioso, já tinha visto, né? A Marilza Belo diz assim, hoje é o dia, devemos nos alegrar. É verdade, eu digo mais, Marilza. Não devemos só nos alegrar necessariamente no dia, porque o dia de hoje, dia 22 de dezembro de 2020, ele vai até 23h59. Nem eu nem você podemos não chegar lá. Concorda comigo? Que se alguém falar para você bom dia, talvez você aceite agora. Eu aceito, porque é bom dia 22. Vai até 23h59. Muito mais que valorizar o hoje. É valorizar o agora. É esse momento presente.
o agora tem um poder fantástico, porque é o único momento que eu tenho, né? É o único momento que me pertence. O único momento que me pertence é agora. O agora é o que eu tenho nesse momento. É esse presente que Deus me deu. A Janete diz, lá, o José Carlos dos Santos, bem-vindo, meu querido. Acabou de entrar. Obrigado. O Daniel Silva diz assim, tomamos decisões hoje, mas não sabemos se concretizamos amanhã. Como você disse, amanhã não existe ou poderá não existir. Vai depender do nosso Criador. Exatamente. Cada dia basta o seu mal. Eu gosto muito de uma frase que eu vi de um programa do bispo Roberto Macalister, da Igreja de Nova Vida, isso há anos, muitos anos. Ele disse, eu guardei isso comigo, pelo menos eu aprendi essa frase com ele, né? Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. E eu faço questão de abraçar essa palavra, esse pensamento. Cada minuto que passa, para mim, é um milagre, cada minuto. Esse momento é o único momento que importa para mim. Eu não devo, até posso, mas não devo estar aqui agora falando com você e pensando no que eu vou fazer daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, amanhã, ou no Ano Novo, no Natal, no seu, sabe por quê? Ou pensando no que eu fiz, porque nada disso mais existe. O único momento que existe é esse momento que eu estou com você aqui agora. Por isso que é muito importante, Daniel, isso aí que você falou. Esse momento é o que importa. Então, se você está comigo aí 100%, você está feliz. Ou não, mas pelo menos está refletindo sobre a vida e sobre a felicidade. A Janete diz, ela tinha dito antes, né? Eu preciso ser feliz, é o que penso. Mas não acredito que nós devamos buscar a felicidade, Janete. Porque quando você busca alguma coisa, quando você está sem sinal no telefone, é porque você não tem. Então você vai buscar, não é? Então quando você busca, de repente você pode não encontrar. Se você está buscando, é porque você não tem. Não é? Então, você deve ser feliz agora na caminhada. Não é? No caminho. É hoje, no agora, procurando valorizar cada momento. A felicidade ela vem através de escolhas, de momentos felizes. Então procure, escolha viver esse momento e seja feliz agora. A Janete falou mais, né? Eu tenho verdadeiro amor pela vida, maravilha. Celso Monteiro, bem-vindo, amigo. Esse não perde uma live nossa. Ele diz, parabéns pela live, meu amigo, parabéns. E hoje, para quem chegou depois, falando sobre o tema, a perda, o tema é a morte ou a perda, como lidar com a perda repentina e a finitude da vida. Obrigado pelo parabéns, Celso. A Janete diz assim, cada minuto que passa é como as águas do rio. Isso não volta mais. Por isso, Janete, é que você tem que ser feliz agora. Se você me perguntar qual o caminho é esse, é o que você está agora, aqui hoje. Tem gente falando aqui no ano, tá vendo? Vocês foram mexer com o pessoal do Insta, eles estão perguntando também. A ele diz assim, ao longo da vida, passamos por diversos lutos, términos e mudanças pessoais. É verdade, o Hélida, porque na verdade o luto não é só morte, é qualquer perda que você tem, constitui um luto, e a gente tem que aprender a vivenciar esse luto e a lidar com esses pensamentos e sentimentos negativos, senão eles derrubam a gente depois. Não devemos jogar para debaixo do tapete, mas podemos, mas não devemos. Podemos pagar um preço alto por isso. A Marilza diz assim, quando servimos o próximo com amor, mesmo não tendo reconhecimento, não conhecendo essa pessoa, deve ser isso, né? Somos revalidados felizes. Sim, fazer o bem, como dizia minha mãe, sem olhar a quem. Neco Rezende, bem-vindo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Só gente boa que entra aqui nessa live. Hoje eu li uma frase em algum lugar que eu achei, não vi muito sentido não, vou ser sincero. Diz assim, quem gosta de comer é uma boa pessoa. Diz mais ou menos isso. Mas quem é que não gosta de comer? Né? Poxa,
Aí você diz assim, mas por que você está falando isso? Sabe por quê? Porque eu estou lembrando de frases, aí eu lembrei dessa frase, que aparentemente não tem nada a ver, mas realmente, o que é que não gosta de comer? Estávamos falando sobre comer, saber comer, comer com qualidade. O Daniel diz assim, na minha opinião, a felicidade não existe. Existem momentos felizes. Sim. E se você vive cada momento feliz, esse cúmulo de momentos felizes pode trazer para você a felicidade. É uma forma de ver, né, Daniel? Concordo com você. Neco, bem-vindo, Neco. Uma boa noite. Depois você assiste o restante aí. Se você entrou agora, de repente eu não vi você entrando antes. Vai ficar gravado no meu IGTV e no meu Facebook. Está quase acabando a nossa live. É bem interessante lembrar que a consciência de morte nos faz humanos. Olha que interessante, gente. Imagina se a gente não morresse. Você já pensou nisso? Você já pensou se não houvesse morte? Se desde que nasceram nossos antepassados, todo mundo, desde que foi criado o mundo, se não morresse ninguém, como seria? Será que nós que estamos aqui hoje teríamos o nosso espaço, a nossa posição? Não seria. Pense nisso. Né? Mas é interessante lembrar que a consciência da morte, nós termos a consciência da morte, nos faz humanos. Será que se você soubesse que não iria morrer mais, você viveria da maneira que você vive? É uma outra pergunta para reflexão. Será que se você tivesse a certeza que não ia morrer aqui nessa vida, você faria o que você está fazendo? Você viveria da forma como você está vivendo? Você seria uma pessoa feliz? Uma pessoa alegre? Ao cuidar da doença, você pode ganhar ou perder. Mas quando você cuida de uma pessoa em vida, você sempre ganha. Vou repetir. Quando eu cuido de doenças, eu posso até ganhar ou perder. Mas quando eu cuido de pessoas, eu vou ganhar sempre. Porque eu estou ganhando, ajudando essa pessoa a ganhar, a ter mais vida. E se você pensa que a morte é um fracasso, você está desmerecendo a sua humanidade. O apóstolo Paulo, gosto muito do versículo que diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por isso é muito importante a gente combater o bom combate, fazer grandes escolhas, fazer boas escolhas, escolher a vida, escolher amar, escolher ajudar as pessoas. Porque se você pensa, como eu falei, que morrer é um fracasso, você está muito enganado. Eu quero pensar como o apóstolo Paulo nos meus últimos dias. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí a Velmira diz, seria maravilhoso. Velmira, bacana. A Janete diz, nossa, seria uma loucura não morrer. Nem sei o que pensar. KKK. Pois é. Então, quando você pensa, né, quando você tem a consciência da morte, você se torna mais humano. Porque você sabe que um dia vai partir. Você sabe que aqueles que te amam e quem você ama também vai partir. Né? Então, voltando lá, vou repetir aquela frase. Se você pensa que a morte é um fracasso, você está desmerecendo a sua humanidade. Valorize a vida. Valorize a morte, que você também viverá melhor. Morrer não é abrir mão da vida. Muito pelo contrário. É valorizar a vida, é viver e viver melhor. Morrer é conhecer que a vida é muito boa e por isso ela vale a pena ser vivida. Quando a frase é boa, por exemplo, eu acho boa essa frase, eu acho bonita, acho que faz sentido. Morrer é conhecer que a vida é muito boa e por isso ela vai. Morrer é reconhecer que a vida é muito boa e por isso ela vale a pena ser vivida. Alguma pergunta se eu tenho aqui? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. A Janete disse que seria uma loucura, né? Se a gente não morresse. E vamos falar um pouco sobre o luto, né? Gente, se tem alguma pergunta aí, como tem muita gente fazendo pergunta, já quase encerrando, tá, gente? E muita gente comentando, obrigado, tá?
pelo seu comentário, porque você compartilhou, chamou mais pessoas. Quanto mais pergunta você faz, mais o Face mostra para mais pessoas que você pode estar ajudando. Isso ainda dá tempo ainda de fazer uma pergunta, de fazer um comentário. Tá? Todo comentário faz sentido. Vamos falar um pouquinho sobre luto. Ele reintegra dentro de nós, se reintegra dentro de nós, fazendo com que nos enriqueçamos pelo que de melhor do outro que ficou dentro de nós. Como assim? As pessoas que foram embora, que eram pertencentes da nossa vida, que faziam parte da nossa vida, elas nos deixaram mais ricas por dentro. Ficou um legado de cada uma delas dentro de nós. Sejam nossos pais, amigos, tios, familiares, avós, mesmo que nós não tínhamos essa consciência, mas elas deixaram reintegradas, deixaram dentro de nós um legado, alguma coisa, uma parte de nós se foi, mas uma parte delas ficou dentro da gente. Bem-vindo, José Santos. Alguém falou algo aqui no... Acho que eu passei direto. Se você fez, o que eu queria dizer é o seguinte: se teve alguma pergunta que eu deixei passar aqui em branco, porque tem muita gente participando, tanto no Insta como no Face, me perdoe, você faça de novo, que eu consigo visualizar, tá? Vamos ver aqui. José Santos, bem-vindo, José Santos. Está falando de onde, José? Ainda dá tempo de fazer essa pergunta. O Joey entrou antes tarde do que nunca, Joey. Se você puder, ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta. E aí, amigo, tudo na paz? Diz o Joey. Opa! Graças a Deus, Joey, muita paz. Obrigado por você ter entrado. A live vai ficar gravada aí no nosso IGTV para você assistir lá na íntegra, tá? Mas ainda dá tempo de você participar conosco, hein? Ao longo da vida já falamos sobre isso. Tá? O momento presente, como eu disse anteriormente, é tudo que eu tenho. Como eu disse, antes eu visitava bastante o presente, mas hoje estou fazendo diferente. Eu visito o passado, visito o futuro, mas procuro viver mais aqui no presente. Mas tem que ser um processo, tá, gente? Não dá para a gente fazer isso aqui de uma hora para outra, não. É uma luta diária, é um processo diário. A gente aprender a viver no presente. Estamos quase encerrando. Gente, de fato, a sua vida precisa valer a pena ser vivida. Sabe por quê que a sua vida precisa valer a pena ser vivida? Porque no final você morre. Mas esse final, eu lembrei para você que não é triste. Muito pelo contrário. Né? Ter consciência da morte é, de fato, valorizar a vida e vice-versa. A sua vida precisa valer a pena ser vivida. Você não pode ter uma vida de qualquer jeito, uma vida sem sentido. O Joe diz assim: por que aborda um assunto tão triste? Exatamente por isso, Joe. Eu estou abordando esse assunto tão triste porque as pessoas evitam falar desse assunto triste. E quando elas evitam e fogem desse assunto, quando perde alguém na família, elas ficam sem chão, ficam desesperadas. As famílias não gostam de falar sobre isso. Mas esquecem que todos nós morremos. Por isso precisamos falar. É um assunto que precisamos falar, porque é importante que nós reflitamos sobre isso. Porque é a única certeza que nós temos, é que vamos morrer um dia. Falar sobre isso para mim hoje está sendo muito mais, entre aspas, prazeroso, porque é um assunto que antigamente também eu tinha dificuldade, tinha medo de falar. Hoje que eu encaro, depois de ter perdido pai, mãe e 4 irmãos, eu encaro com bastante propriedade. E cada vez que eu falo, eu me sinto mais fortalecido. E o que eu tenho visto aí é testemunho de pessoas que têm se sentido mais fortalecidas e confortadas quando começam a falar. Porque quando você fala de algo que você não quer, quando você não quer falar, é como se você jogasse para debaixo do tapete. Isso depois vem te engolindo. Quando você fala, você tende a elaborar isso dentro de você, você descobrindo os gatilhos que levam você a ficar triste e infeliz, você pode lidar melhor com eles e, quem sabe, se fortalecer um pouquinho cada vez mais, a cada dia. Sebastião Gregório, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Joe, por ter me dado a oportunidade de dizer isso para você, esclarecer a todos que estão aí nessa live. A Janete diz assim: você acha normal não sentir saudade de quem se foi? Digo de pessoas amadas. Olha, vou ser sincero,
não sentir saudade de pessoas amadas? Assim, Janete, na verdade, o luto é um processo, ele passa por 5 fases, né? A negação, isolamento, depressão, você acaba depois negociação, depois no final vem a saudade. Só que isso é muito individual, seria muita pretensão da minha parte acreditar que uma pessoa que diz para mim que não sente saudade de quem partiu, não é normal. Agora eu te pergunto, eu não sei se isso é com você, mas desligou aqui, eu perdi o meu sinal tem que ser rápido, que eu perdi o meu sinal aqui no Instagram, como perdi da outra vez. Ele desligou. Então, eu penso assim, na verdade, eu preciso dos detalhes, né? Tipo, essa pessoa morreu há pouco tempo, faleceu há pouco tempo, tem muitos anos, porque o que fica é a saudade. Agora, o que é normal ou não é normal eu tenho muito pouco elemento, né, para poder dizer que não é normal ou é normal, tá? Mas isso é muito pessoal, individual e intransferível. Roseli Andrade, bem-vinda. Daniel diz assim, Daniel Silva, um pensamento para a nossa meditação e o princípio do fim quando você descobre que tem estilo. Para você e todos que participaram. Daniel, como é que é, Daniel? Um pensamento para a nossa meditação é o princípio do fim. É isso, Daniel? Porque eu estou lendo, estou entendendo errado. Quando você descobre que tem estilo, para você e todos que participaram. Um pensamento para a nossa meditação. É o princípio do fim. Depois você esclarece para mim, Daniel, me ajuda aí depois. O RATE, né, o HEAT, RATE, LED 3R. Esse assunto era um tabu para você? Muito boa pergunta. Sim, esse assunto era um tabu para mim. Eu não gostava que falava muito, não gostava que falava sobre morte, sobre coisas tristes. E depois que eu comecei a fazer terapia, né? E há 14 anos, quando eu fiz psicanálise, eu comecei a descobrir que, na verdade, o que eu tinha era desconhecimento de mim mesmo e do assunto. Eu não me conhecia o suficiente, né? E eu fugia do assunto. Então, a partir do momento que eu passei a buscar mais, a estudar, me aprofundar e a lidar com as pessoas que morreram e com as pessoas no dia a dia que tinham essa dificuldade, pessoas que me procuram até hoje no consultório, né? Eu aprendi e hoje eu sei lidar melhor com isso. Tá? Não sou melhor do que ninguém, mas eu aprendo a elaborar melhor isso dentro de mim hoje. Mas isso é um tabu geral para a sociedade, de uma maneira geral. Janete, boa noite, Janete. Janete, acho que ela deve ter saído aí, né? Então, Daniel, me ajuda aí. Sobre o que você escreveu aí. Nós estamos quase terminando. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta que eu pulei, por favor, me ajuda aí. Porque o tema de hoje, nós estamos encerrando a nossa live, o tema de hoje foi como lidar com a perda repentina e com a finitude da vida. Se quiser, ainda tem alguns minutinhos para você entrar comigo ao vivo e fazer alguma pergunta ou participar de uma outra forma da sua colaboração. O Joe pergunta assim, você acha que podemos lidar com a morte, ter o domínio ou achar normal quando todos um dia temos que partir? Você acha que podemos lidar com a morte, ter o domínio? Acredito que sim, na medida em que você, Joe. Eu, por exemplo, tenho aprendido a cada dia. Eu acredito que isso é uma... Dá tempo ainda, Daniel? Estou aqui ainda, dá tempo. Se você quiser esclarecer. Eu acredito que na medida em que a gente vai aprendendo, vai ouvindo pessoas, vai lendo livros, vai assistindo vídeos, vai vivenciando as situações, aprendendo a lidar com o seu emocional, vai buscando o autoconhecimento, Joe, e a gente consegue lidar melhor e ter o domínio disso. Porque, na verdade, isso não está relacionado ao outro, isso está relacionado a como eu vejo o mundo, como eu lido com o mundo. Isso que conta, não é o que acontece, não é a morte em si, mas é como eu lido com ela, é o significado que eu dou para a morte. Por exemplo, os orientais, eles se lidam com muito mais facilidade com isso. Eles têm uma outra forma de ver. Então, isso é uma questão muito cultural também, entende? Opa!
Está caindo aqui, ao vivo é assim mesmo, né, Lucas? Vamos ver aqui. Daniel diz, na próxima eu esclareço, mas ainda dá tempo. Boa noite, foi ótimo. Opa, vou finalizar, hein? Na maioria das vezes que nos sentimos infelizes, são os nossos dilemas que fazem da nossa vida menos do que deveria ser. Ou seja, são os dilemas, a forma como nós lidamos com esse dilema, com as nossas dificuldades. Como eu falei anteriormente, é o significado que você dá para essas questões. E observe que eu falei que ia falar a respeito do assunto, como lidar com a morte, com a perda repentina e com a finitude da vida. Mas interessante é que quando a gente vai falar sobre a morte, mas você falou que ia falar sobre a morte. Sim, mas falar sobre a morte é falar sobre a vida. Olha que interessante, você pode perceber que falamos muito mais sobre a vida do que propriamente dito da morte. Mas é isso, porque morte e vida andam junto. Aliás, o oposto da vida não é a morte, o oposto da vida é o nascimento. Porque o nascimento é o primeiro suspiro e a morte é o último. Temos dentro de nós um ser humano cheio de possibilidades para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa diferente. Você que está me assistindo aí, ainda dá tempo de você ser uma pessoa melhor. Não é amanhã, não. É hoje. Pensar em morrer não nos transforma em algo triste, mas nos transforma em algo muito mais essencial. Temos que dar espaço para esse assunto em nossa vida, Diogo, e não tratá-lo com desmerecimento. O importante é se permitir viver uma reflexão. Se para você que está me ouvindo ainda é um tabu, se é uma dificuldade, permita-se pelo menos refletir a respeito do assunto. Pensar na nossa morte é pensar na nossa felicidade, na vida ou numa vida mais rica. E para encerrar essa live, para a gente fechar esse momento que para mim está sendo muito especial, vou repetir essa última frase, essas duas últimas. O importante é se permitir viver uma reflexão. Nós já vamos encerrar aqui, viu, Lucas? Pensar na nossa morte é pensar na nossa felicidade numa vida mais rica. Seja rico, seja feliz, viva o agora, o hoje. O passado é memória, futuro é possibilidade. Eu fico com esse momento em qual estou com você aqui agora, encerrando essa live. Muito obrigado pela sua estada, pela sua permanência, e ela vai ficar gravada aí. Muito obrigado você também que assistiu essa live depois, no Instagram ou no Facebook. Um Feliz Natal! E no Ano Novo, eu estarei aqui na terça-feira próxima, no dia 29, com outra live, às 19h57, no mesmo horário. Mas um Feliz Natal para você, boas festas, muita saúde e muita paz. Um beijo no coração. A Valmira diz, Feliz Natal a todos. Que o menino Deus nos abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu digo, Jesus ama você.